Então, vamos começar. Primeiro, eu quero dizer boa tarde para vocês, né? Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz de ver todo mundo aqui. Isa, Alice, Mari, João, agora Ana Laura está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente começar, vamos orar? Fechem os olhos aí. Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por essa tarde, obrigado porque nós temos vida e nós temos oportunidade de estar juntos aqui, reunidos para aprender da tua palavra. Eu sei que o Senhor se faz presente aqui na minha casa, na casa de cada criança que está aqui, cada junior, e eu peço que o teu Espírito nos ensine mais uma vez nessa tarde, para que nós possamos aprender mais sobre o Senhor, sobre quem o Senhor é e tudo que o Senhor pode fazer por nós. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus que oramos, amém. Amém, gente? Nós vamos continuar falando sobre quem Deus é, nós estamos conhecendo a Deus, algumas características de quem Deus é, o que Ele pode fazer. E hoje nós vamos falar sobre um Deus de milagres. Nós sempre ouvimos que Deus pode fazer milagres. Quando lemos a Bíblia, nós lemos muitos milagres que Jesus realizou aqui quando Ele veio até a terra, né, se fez homem para morrer na cruz, mas antes da cruz a gente vê que ele operou muitos milagres. E hoje nós vamos falar sobre isso, um Deus de milagres, um Deus poderoso que pode fazer milagres. O texto base que a gente vai falar hoje está lá em João, no capítulo 11, do versículo 1 ao 44. Conta a história de Lázaro. Tá bom? Então, se vocês quiserem abrir aí de vocês para acompanhar, é João, capítulo 11, do 1 ao 44. Aí está registrado toda a história que nós vamos conversar hoje. Mas antes, eu quero falar com vocês que na nossa vida, no nosso dia a dia, é bem verdade que todos nós passamos por momentos difíceis, não é verdade? Seja você junior, seja você adulto, todos nós passamos por dias difíceis, por momentos difíceis. Só que Deus, né, com a sua bondade, com a sua fidelidade, porque Ele cuida de nós, então Ele é fiel, sempre está conosco, Ele sempre intervém em nosso favor. Ele sempre traz refrigério, sempre traz uma solução. E Ele transforma a situação em que vivemos. Transforma a nossa tristeza em alegria, nos cura, nos liberta. O nosso Deus, ele é infinitamente poderoso e imutável, ele não muda. Então, tudo que ele fazia lá atrás, ele continua fazendo e ele sempre vai fazer. Na Bíblia, lá em Hebreus, fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? A Bíblia nos conta aí em João a história de Lázaro. Lázaro, ele morava em Betânia, numa cidadezinha pertinho ali de Jerusalém, com a sua irmã Maria e com a sua irmã Marta. E um dia ele ficou muito doente, e suas irmãs, preocupadas com a sua saúde, mandou um recado para Jesus, porque elas tinham essa esperança que Jesus poderia fazer alguma coisa por elas e por Lázaro, né? E aí, ao receber o recado, Jesus logo afirmou que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. E mesmo assim, ele ainda esperou mais 2 dias para ir até Betânia, até onde Lázaro estava. A Marta, quando ela ficou sabendo, gente, que Jesus estava vindo ao seu encontro, ela saiu correndo para encontrar ele. Mas a Maria ficou lá na casa dela, sentadinha, não se desesperou, não. E quando Marta se encontrou com Jesus, ela falou, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Agora, tipo assim, não adianta mais, ele já morreu. Mas eu sei
que mesmo agora, tipo assim, se o Senhor pedir para Deus, ele vai te conceder, ele vai te ouvir. E, enfim, a gente tem fé que vai acontecer alguma coisa, né? Jesus respondeu assim para ela, ó, o seu irmão vai ressurgir, vai viver de novo. E a Marta, né, continuou falando, eu sei que ele vai no último dia, quando todos os mortos vão ressuscitar. Aí Jesus disse, não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Ele pergunta para ela. E ela responde, sim, Senhor, eu acredito. Tu és o Pela Cristo, o Filho de Deus. dourada, pela... E aí, tendo dito isso, ela foi correndo, voltou para casa dela, chamar Maria, a irmã, avisar que Jesus tinha chegado e que Jesus estava chamando elas lá. E quando Maria chegou, né, lá junto com a Marta, onde Jesus estava, ao ver Jesus, ela se lançou nos pés de Jesus e começou a chorar muito. Ela estava muito triste, porque ela tinha acabado de enterrar o irmão dela, Lázaro, tinha morrido antes de Jesus chegar até lá. E Jesus, vendo ela chorar daquele jeito, ele se comoveu e ele também chorou. E aí ele perguntou onde ele está enterrado, onde é o onde ele está sepultado. E aí elas levaram ele até onde Lázaro estava enterrado. Tinha uma multidão atrás deles, né? E aí uns falavam que, nossa, não podia, ele que abriu olhos do cego, que fez paralítico andar, não deixar que o Lázaro morresse. Nossa, olha aí a Maria quanto amava, quanto ela está sofrendo porque ele morreu. E Jesus se agitou ali, ficou com aquela conversa, aquela falação e foi até o túmulo. E aí, chegando lá, antes o túmulo não era igual hoje a gente enterra no chão, né? No buraco do chão. Antes era tipo uma caverna, que eles colocavam o corpo lá dentro e fechava com uma pedra bem grandona. E aí, chegando lá, Jesus fala pro pessoal, olha, tira a pedra aí. Aí ela fala, mas Jesus, faz 4 dias que meu irmão morreu, ele tá fedendo já. Para que vai fazer isso? Daí ele fala, não, vamos tirar a pedra, tirem a pedra. E aí, ele fala para ela, ó, eu não te disse que se você crê, você vai ver a glória de Deus? Aí, ela, ó, abaixa ali os ânimos, e aí Jesus levanta os olhos para o céu e ora. Ele fala assim, Pai, eu te dou graças por tudo e por tudo que o Senhor faz e porque o Senhor me ouve. Aliás, eu sabia que sempre, sempre, sempre me ouve. Mas assim eu estou falando aqui para que todos aqui dessa multidão creiam que tu me enviastes, que eu sou teu filho. E aí, ele falando isso, ele pega uma voz bem alta para todos ouvirem, todos que estavam lá ouvirem. E aí ele fala: Lázaro, vem para fora. Lázaro, gente, já estava morto há 4 dias. 4 dias. E aí Lázaro, aquele que estava morto lá, que já estava, ó, fedido. Lembra que a irmã dele falou, ó, o Jesus, já tá cheirando mal, tá fedido. Já não faz 4 dias que ele morreu. Esse Lázaro se levanta, ele vive, ele ressuscita dos mortos e ele volta a viver. E aí, quando ele sai de lá de dentro, Jesus manda, né, que tirem as faixas que o corpo dele estava enrolado, né, os panos, e deixem ele ir, deixem ele continuar vivendo. Gente, agora eu quero que vocês falem comigo o seguinte: o que vocês entenderam sobre a demora de Jesus? Quando Maria e Marta mandam o recado falando lá, olha, Jesus, o irmão de Maria e Marta, Lázaro, seu amigo, está doente. Ele vai morrer. Jesus não poderia ter saído de onde ele estava na mesma hora e ido correndo para a cidade de Betânia, encontrar Lázaro e curar Lázaro? Ou será que ele não poderia ter falado, estou mandando agora que Lázaro se cure onde ele estiver, porque ele fez isso
com várias pessoas aconteceu isso. Jesus, com uma palavra, ele curava. Ele falava, sua fé te salvou, pode ir que a sua filha não vai morrer. Ele poderia ter feito isso com Lázaro, mas ele não fez. Por que vocês acham que ele demorou para ir lá encontrar, para ir lá realizar o milagre? Porque depois de 4 dias era o dia exato, porque ele já tinha passado muito tempo para elas acreditar mais nele. Lembra que quando o mensageiro chegou para contar para ele que Lázaro estava doente, ele falou assim: olha, a enfermidade de Lázaro não é para que ele morra, mas é para que a glória de Deus seja vista. O que a gente pode aprender nessa história de Lázaro? Que às vezes nós, seres humanos com a cabeça tão pequenininha que não conseguem enxergar, nós não entendemos os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus estão além do que nós pensamos. Seria muito simples Jesus voltar a curar Lázaro e pronto, acabou. Mas aí a multidão que estava lá não ia ver a glória de Deus, não ia conseguir ver o milagre que Jesus fez e se converter dos seus maus caminhos, aceitar Jesus como filho de Deus, porque naquela época muitas não acreditavam que Jesus era o filho de Deus. A multidão tinha os que acreditavam em Deus, os que acreditavam em Jesus, mas também tinham aqueles que duvidavam, que falavam, não, ele não é o Cristo. E aí Jesus, ele demora para voltar para Betânia, para encontrar Maria, Marta e Lázaro, para que Lázaro morresse mesmo. Lázaro precisava morrer, para que o milagre da ressurreição acontecesse. Às vezes a gente não compreende, mas nós temos que entender e ter a certeza no nosso coração, diante das dificuldades, diante dos acontecimentos, que a vontade de Deus é sempre boa. A vontade de Deus é sempre boa para as nossas vidas, embora a gente não consiga enxergar. Quando Marta encontrou Jesus, ela falou, Jesus, por que você não veio antes? Meu irmão morreu. Se o senhor tivesse aqui, não tinha acontecido isso. Aí ele fala, se você crê, você verá a glória de Deus. Então, mesmo que tenhamos dificuldades, que aconteça qualquer coisa, olha, Lázaro morreu, que para nós é impossível, para nós a morte é o fim. Lázaro morreu. Para Maria e Marta, ali era o fim. Mas ele fala, quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Quem crê em mim em vida nunca vai ter morte eterna. Jesus veio para nos dar vida eterna, ainda que nós morramos aqui, ó, nesse mundo, nessa terra. Um dia nós vamos ressuscitar e ter a vida eterna. Então, não importa o que aconteça nas nossas vidas, não importa a dificuldade, não importa. Vocês precisam entender que os propósitos de Deus estão além, muito além do que a gente consegue ver, do que a gente consegue entender. E aí, mesmo que na situação a gente não consiga ver, a gente precisa entender que a vontade de Deus, ela é sempre boa para as nossas vidas. E é Deus que está no controle de todas as coisas. Amém? Vocês estão vivos? Todo mundo acordado? Vocês estão com muita preguiça hoje. Acorda, gente. Ó, versículo da semana. E para finalizar aqui, fechar a nossa aula e a gente ir para a atividade. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Está lá em Gênesis 18, 14. Vocês não vão ter aqueles versículos dessa semana, sabe, de ler todos os dias? Vocês vão ter somente esse versículo para memorizar. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? E aí vocês vão orar essa semana para que Deus realize o milagre que você e a sua família precisa.
Será que tem alguma coisa aí no seu coração, individual ou em família, que você está esperando muito? Pois é, olha o que a Bíblia nos diz. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Quem crê em mim, lembra que Jesus falou? Ainda que esteja morto, viverás. Então, se você crê, pedir, a Bíblia diz também que se a gente clamar, Ele é poderoso para nos responder coisas grandes, coisas que nós não imaginamos. Então, a atividade dessa semana é um versículo, gente. Um versículo, Gênesis 18, 14. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? E aí vocês no caderninho do devocional vão orar sobre coisas que vocês estão esperando faz muito tempo, que vocês querem ou individual ou em família, e vão crer, porque quem crê vai receber. Não é isso que Jesus falou? Essa é a atividade da semana. Aí tem que escrever a oração todo dia? Ou Não não? precisa escrever todo dia. Você vai colocar aí no seu caderno esse versículozinho. E eu quero que vocês leiam ele sempre que você for orar. Lembra que da nossa aula, do que Jesus fez, dos milagres que Jesus fez, de tudo que ele realizou. E encher o seu coração de fé. E para nós era impossível ressuscitar Lázaro. Para nós a morte era o fim. Mas quando Jesus chegou, ele transformou a tristeza em alegria lá na cidade de Betânia, na família de Lázaro, na vida de Marta, na vida de Maria. E ele pode fazer isso conosco também. Então, se você está esperando que Jesus faça algum milagre na sua vida, essa semana você vai intensificar todos os dias de oração para que ele venha a teu favor. Chegue aí na sua casa com o seu milagre, com o que você tanto espera, certo? Combinado? É só isso. Combinado. Copiar o Ô, professora, deixa... uma vez só. E orar todos os dias sobre isso que a gente está conversando. Jesus, abençoe todos os meus amigos que estão aqui nessa sala. Visite aqueles que estão nos hospitais. Muito obrigada por essa aula. Muito obrigada por uma casa. Muito obrigada por tudo. Jesus, cuide da minha família, da família de todos. Que a gente tenha um dia muito divertido e abençoado. Amém. Amém. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou. Fez água em vinho virar, 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou.